o que é o despertar dos caçadores, e por que eles não ficam mais fortes. Para entender isso primeiro precisarei explicar para você um elemento existem em todos os seres com poder em solo, leveling, que é o vaso. O vaso é onde fica armazenado a mana e poder de um ser no universo de solo leveling, e quando eles treinam e derrotam outros seres, o seu vaso que já está um pouco preenchido, vai se enchendo aos poucos, até que em um momento de sua vida, o ser encha todo o seu vaso. Nesse momento, o corpo do indivíduo atingiu o potencial máximo dele, e não poderá ficar mais forte, e esse processo se aprova a quase todas as raças. Os únicos que esse processo não se aplica são os croquis e os humanos, onde os croquis desde o momento que nascem já têm 100% do vaso cheio, não ficando mais forte com treinamento e envelhecimento, e no caso dos humanos, eles possuem 3 tipos. O primeiro tipo é os humanos normais sem disposição para mana, e isso acontece pois o Terra é a periferia do multiverso de solo leveling, tendo uma quantidade pequena de mana, então os humanos não possuem capacidade de usar ela em sua maioria. O próximo são os humanos despertados, onde após o surgimento dos portais, a mana do universo desses portais acabou vazado para a Terra, e alguns humanos se adaptaram a essas novas quantidades de mana no mundo, passando pelo que é chamado de despertar, onde, em algum momento aleatório ou de desespero, o humano acaba despertando poderes, e durante o despertar humano, ele já vem com todo o seu potencial e vasos cheios, não tendo como evoluir, pois já chegou no máximo que poderia chegar, sendo um aspecto muito bom dos humanos, pois diferente de uma outra raça, que precisa treinar durante anos, para finalmente atingir seu potencial máximo, o humano já ganha tudo isso com o despertar, e também quando um humano desperta, ele pode acabar por ganhar uma habilidade especial que dá a entender que algumas habilidades vêm em relação ao que a pessoa estava precisando no momento de despertar, ou no passado dela. Exemplo, é o Kain Taeshi que quando pequeno era espaçado pelo pai dele, e tinha que fazer o mínimo de movimento e barulho, para não ser notado, e ser espancado pelo seu pai, e graças a isso, quando ele despertou ele veio com a habilidade de furtividade, que torna ele invisível fisicamente e magicamente. E outro exemplo é o Yuri Olof, que fazia torturas psicológicas com pessoas, colocando barreiras mentais nas pessoas, de que elas nunca poderiam contrariar ele, e quando despertou, ele literalmente ganhou a habilidade de criar barreiras feitas de mana. Mas embora essas duas raças tenham esse ponto, as duas não se contentam com isso, e ambas apresentam a vontade de ficar mais fortes. O que além de ser quase impossível é bem perigoso. Por exemplo, as pedras de runa, onde aí quebrar elas com as mãos, você consegue adquirir uma nova habilidade, mas ao pegar várias pedras, você pode acabar sobrecarregando seu vaso, e fazendo ele rachar, e se quebrar o matando. E caso alguns esteja se perguntando sobre o despertar duplo, o evento super raro, onde um humano fica mais forte pelo que se sabe ela em grande parte, é só um erro na hora de medir o poder de um humano, e caso em outros casos, isso é efeito da árvore do mundo, quando um humano passa por uma experiência de quase morte, assim pegando o poder da árvore do mundo, como é o caso da Xiao Jianwu, que em solo leveling normal, era um caçadora de rank A, e em solo leveling Ragnarok, virou rank S. Até então as duas únicas raças que podem ultrapassar o poder máximo de seu vaso de forma natural, e sem efeitos colaterais, são os demônios, e os habitantes da lacuna, onde os demônios têm a capacidade de se preencher seu vaso, ao beber sangue de outros seres, e demônio, e caso eles devorem um demônio de um nível muito maior, que eles acabam por aumentar seu vaso no mesmo nível do demônio em questão. Os habitantes da lacuna não são seres, não são nada, são criaturas que falharam em serem alguma coisa, são falhas do ser absoluto, a qual vivem na lacuna entre os mundos no mar da morte, se alimentado dos nutrientes das almas no mar da morte, tentando se tornar alguma coisa, através dos nutrientes dos outros seres, e foram a expiração para a criação do sistema do arquiteto. Futuramente eu vou lançar um vídeo falando sobre todas as formas de se aumentar o poder em solo leveling, seja de forma natural e external.